O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 239 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira seção, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo 2, A Comunidade Humana. E hoje nós leremos os números de 1890 a 1896. Resumindo, existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si. Para desenvolver-se em conformidade com sua natureza, a pessoa humana tem necessidade da vida social. Certas sociedades, como a família e a cidade, correspondem mais imediatamente à natureza do homem. A pessoa humana é e deve ser princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. É preciso fomentar uma ampla participação em associações e instituições de livre escolha. Segundo o princípio de subsidiariedade, nem o Estado, nem qualquer outra sociedade mais ampla devem substituir a iniciativa e a responsabilidade das pessoas e dos órgãos intermediários. A sociedade deve favorecer o exercício das virtudes, não lhe colocar obstáculos. Deve inspirá-la uma justa hierarquia de valores. Onde o pecado perverte o clima social, é preciso apelar à conversão dos corações e à graça de Deus. A caridade impele a justas reformas. Não existe solução para a questão social fora do Evangelho. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco com o tema Curar o Mundo. 4. O destino universal dos bens e a virtude da esperança. Audiência geral, Biblioteca do Palácio Apostólico, quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Perante a pandemia e as suas consequências sociais, muitos correm o risco de perder a esperança. Neste tempo de incerteza e angústia, convido todos a aceitarem o dom da esperança que vem de Cristo. É Ele que nos ajuda a navegar nas águas tumultuosas da doença, da morte e da injustiça, que não tem a última palavra sobre o nosso destino final. A pandemia pôs em evidência e agravou os problemas sociais, especialmente a desigualdade. Alguns podem trabalhar de casa, enquanto para muitos outros isto é impossível. Algumas crianças, apesar das dificuldades, podem continuar a receber uma educação escolar, enquanto para muitas outras houve uma brusca interrupção. Algumas nações poderosas podem emitir moeda para enfrentar a emergência,
enquanto que para outras isso significaria hipotecar o futuro. Estes sintomas de desigualdade revelam uma doença social. É um vírus que provém de uma economia doente. Devemos simplesmente dizê-lo: a economia está doente. Adoeceu. É o resultado de um crescimento econômico iníquo. Esta é a doença, o fruto de um crescimento econômico iníquo, que prescinde dos valores humanos fundamentais. No mundo de hoje, muito poucas pessoas ricas possuem mais do que o resto da humanidade. Repito isto porque nos fará refletir. Poucos riquíssimos, um pequeno grupo, possuem mais que o resto da humanidade. Esta é mera estatística. É uma injustiça que clama aos céus. Ao mesmo tempo, este modelo econômico é indiferente aos danos infligidos à casa comum. Não cuida da casa comum. Estamos quase a superar muitos dos limites do nosso maravilhoso planeta, com consequências graves e irreversíveis, desde a perda da biodiversidade e alteração climáticas ao aumento do nível dos mares e à destruição das florestas tropicais. A desigualdade social e a degradação ambiental andam de mãos dadas e têm a mesma raiz, conforme a encíclica Laudato Si, número 101. A do pecado de querer possuir, de querer dominar os irmãos e irmãs, de pretender possuir e dominar a natureza e o próprio Deus. Mas este não é o desígnio da criação. No princípio, Deus confiou a terra e os seus recursos à gestão comum da humanidade, para que dela cuidasse. Catecismo da Igreja Católica, número 2402. Deus pediu-nos que dominássemos a terra em seu nome, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28, cultivando-a e cuidando dela como se fosse um jardim, o jardim de todos, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15. Enquanto cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar, guardar significa proteger, preservar. Laudato Si, número 67. Mas atenção a não interpretar isto como uma carta branca para fazer da terra aquilo que se quer. Não. Existe uma relação responsável de reciprocidade, ibide, entre nós e a natureza. Uma relação de reciprocidade responsável entre nós e a natureza. Recebemos da criação e damos por nossa vez. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que necessita para a sua sobrevivência, mas tem também o dever de a proteger, ibidem, ambas as partes. De fato, a terra procede-nos e foi-nos dada, ibide, foi dada por Deus a toda a humanidade, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 2402. E por isso é nosso dever assegurar que os seus frutos cheguem a todos, e não apenas a alguns. Este é um elemento-chave da nossa relação com os bens terrenos, como recordaram os padres do Concílio Vaticano II. Quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 69. De fato, a propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o fazer frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 2404. Nós somos administradores dos bens, não donos. Administradores, sim, mas o bem é meu. É verdade, é teu, mas para o administrares, não para o possuíres egoisticamente.
Para assegurar que o que possuímos seja um valor para a comunidade, a autoridade política tem o direito e o dever de regular em função do bem comum. Ibid, número 2406, conforme ao Gaudium et Spes, número 71, São João Paulo II, Carta Encíclica Solicitudo Rei Socialis, número 42, Carta Encíclica Centésimos Annus, número 4048. A subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. Laudato Si, número 93, conforme São João Paulo II, Carta Encíclica Laborem Exercens, número 19. As propriedades, o dinheiro são instrumentos que podem servir para a missão, mas transformamo-los facilmente em fins individuais ou coletivos. E quando isto acontece, são minados os valores humanos essenciais. O Homo sapiens deforma-se e torna-se uma espécie de Homo economicus, num sentido menor, individualista, calculista e dominador. Esquecemos que, sendo criaturas à imagem e semelhança de Deus, somos seres sociais, criativos e solidários, com uma imensa capacidade de amar. Com frequência esquecemo-nos disto. De fato, somos os seres mais cooperadores entre todas as espécies e florescemos em comunidade, como se pode ver na experiência dos santos. Há um ditado espanhol que me inspirou esta frase, que reza assim: florescemos em racimo, como los santos. Florescemos em comunidade, como se vê na experiência dos santos. Quando a obsessão de possuir e dominar exclui milhões de pessoas dos bens primários, quando a desigualdade econômica e tecnológica é tal que dilacera o tecido social, e quando a dependência do progresso material ilimitado ameaça a casa comum, então não podemos ficar a olhar de braços cruzados. Não, isso é desolador. Não podemos ficar a olhar. Com os olhos fixos em Jesus, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2, e com a certeza de que o seu amor opera através da comunidade dos seus discípulos, devemos agir em conjunto, na esperança de gerar algo diferente e melhor. A esperança cristã, enraizada em Deus, é a nossa âncora. Sustenta a vontade de partilhar, fortalecendo a nossa missão como os discípulos de Cristo, que partilhou tudo conosco. Isto foi compreendido pelas primeiras comunidades cristãs, que, como nós, viveram tempos difíceis. Conscientes de formar um só coração e uma só alma, punham todos os seus bens em comum, dando testemunho da abundante graça de Cristo sobre eles, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Nós estamos a viver uma crise. A pandemia pôs-nos todos em crise. Mas recordai-vos, de uma crise não se pode sair iguais. Ou saímos melhores, ou saímos piores. Eis a nossa opção. Depois da crise, continuaremos com este sistema econômico de injustiça social e de desprezo pelo cuidado do meio ambiente, da criação, da casa comum? Pensemos nisto. Que as comunidades cristãs do século XXI recuperem esta realidade. O cuidado da criação e a justiça social caminham juntas, dando assim testemunho da ressurreição do Senhor. Se cuidarmos dos bens que o Criador nos concede, se partilharmos o que possuímos para que não falte a ninguém, então de fato podemos inspirar esperança para regenerar um mundo mais saudável e mais justo. E para terminar, pensemos nas crianças. Lede as estatísticas. Quantas crianças hoje morrem de fome devido à má destruição das riquezas, a um sistema econômico como disse acima.
E quantas crianças hoje não têm direito à escolarização, pelo mesmo motivo. Que esta imagem das crianças necessitadas, com fome e com falta de escolarização, nos ajude a compreender que desta crise devemos sair melhores. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!